Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula e nesta aula abordaremos um tópico muito interessante e importante para a compreensão do processo de execução. Nós trataremos dos sujeitos do processo de execução. É um tema muito importante, como vocês verão no desenrolar desta aula. Vamos voltar inicialmente para o conceito de obrigação. Lembrando que nós temos um credor, representado aqui por C, um objeto que é uma prestação, dar, fazer ou não fazer, e um devedor. Esses dois são os elementos subjetivos da obrigação. Esse aqui é o elemento material e nós temos um terceiro elemento, que é o vínculo, chamado de elemento imaterial da obrigação. O vínculo ele se divide em dois elementos pela teoria dualista. Vocês lembram que no direito das obrigações estudamos a teoria monista e a teoria dualista. O nosso direito ele trabalha com a teoria dualista. Então o vínculo, que é o elemento imaterial da obrigação, ele se divide em débito e responsabilidade. Ok? Fixado esse conceito, nós vamos dizer o seguinte: quem é o exequente? Exequente. Quem tem legitimidade para figurar no polo ativo da obrigação. Bem, essa legitimidade ela pode ser ordinária. Quem ordinariamente figura no polo ativo de uma execução? Ora, nós temos o credor de uma obrigação inadimplida. Então, a primeira legitimidade seria do credor. Beleza. Legitimidade extraordinária. Ela pode decorrer causa mortes, vamos colocar aqui número 1, causa mortes, e aqui nós teremos sucessores, herdeiros e o espólio. E essa sucessão ela pode ser por ato inter vivos. Nós teremos aqui o cessionário, não sei se está, agora melhorou, né? Cessionário. E nós teremos os casos de subrrogação, que também estudamos no direito das obrigações. Então, para a compreensão dos sujeitos legitimados ao processo de execução, nós temos que entender a obrigação, porque o que é execução? É uma obrigação inadimplida, é o cumprimento forçado de uma obrigação inadimplida. Então, o exequente, o legitimado ativo para figurar na execução, ele pode ser, ordinariamente, ele é o credor, e extraordinariamente, causa morte do credor, nós temos seus sucessores, herdeiros e o espólio, e pode ser por ato inter vivos, no caso de cessão ou subrrogação, cessão de crédito ou subrrogação nos créditos do credor. Compreendido isso, vamos ver aqui a legitimidade passiva. Nós vimos a legitimidade ativa, vamos ver a legitimidade, acho que está visível aqui, né? Puxar um pouquinho a folha, legitimidade passiva. Quem pode figurar no polo passivo da obrigação? Ela pode ser originária. E aqui nós temos quem figura? Voltando aqui para a figura da obrigação, legitimado para o polo passivo da obrigação, via de regra, é o devedor. Devedor da obrigação. Tá? Devedor do título.
título. E essa legitimação ela pode ser superveniente. E aqui nós temos por causa mortis, espólio, herdeiros, ou ato inter vivos, no caso de assunção de dívida, que também foi estudado no direito das obrigações. Compreendido isso, nós vamos tocar em um tema muito interessante. Vocês estudaram, vou levantar aqui um pouco o papel, intervenção de terceiros. É uma figura comum da fase de conhecimento. A intervenção de terceiro, ela pode ser típica, e aqui nós vamos ter assistência, denunciação à lide, e chamamento ao processo. Chamamento ao processo. Veja, a denunciação à lide e o chamamento ao processo buscam discutir responsabilidades. Responsabilidades em eventual indenização. Então, elas não se aplicam ao processo de execução. O caso da assistência, ele é controverso. Vocês vão encontrar autores que dizem que a assistência também é uma forma de discussão de responsabilidade, típica da fase de conhecimento e, portanto, não se aplica ao processo de execução. E outros autores, então, alguns vão dizer que não se aplica à execução, e outros vão dizer que sim. E dão um exemplo no artigo 834, que trata da intervenção no processo do fiador, para discutir justamente seu interesse no processo. Então, se cair numa prova, se a assistência é admissível ou não na execução, vocês vão levantar que é um tema controverso, parte da doutrina e da jurisprudência admite e outra parte não. E a parte que admite, algumas ainda limitam a hipótese da intervenção do fiador, prevista no artigo 834 do CPC. Ok? Tá? E o que seriam as desconsiderações? A intervenção atípica. Aqui é um tema muito interessante, a intervenção atípica ou extraordinária. Nós vamos trabalhar agora um tema chamado desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 134 e seguintes do CPC. São uns 3 artigos que tratam disso. O que é a desconsideração da personalidade? A desconsideração da personalidade é a afetação do patrimônio de um terceiro. Afetação do patrimônio de terceiro para cumprir a obrigação. Tá? Como pode ser a desconsideração? A desconsideração. Colocada da personalidade jurídica. Simplificar aqui. Nós temos no nosso direito 2 teorias a respeito. Nós temos a teoria maior, está no artigo 50 do Código Civil, e nós temos a teoria menor. Vocês vão encontrar muito no 28 do Código de Defesa do Consumidor. Qual a diferença de uma e de outra? Bem, a teoria maior, ela se fundamenta no desvio de finalidade
da empresa. O que seria esse desvio de finalidade? Seria a prática de atos estranhos ao objeto social da empresa. Aí nós teríamos o caso de confusão patrimonial, ocultação de patrimônio, fraude, tá? E a teoria menor, essa é que vocês têm que aprender bem, que vai ser muito utilizada na prática, principalmente em relações de consumo. Vocês viram que eu mencionei o 28 do CDC. Ele se funda no mero inadimplemento. Ou seja, eu estou executando uma empresa, ela é inadimplente, com base na teoria menor, eu desconsidero a personalidade, caso de relação de consumo, e vou atrás do patrimônio dos sócios da empresa. Essa teoria, como ela é mais benéfica, mais simples, de mais fácil aplicação que a outra, ela é usualmente aplicada também na justiça do trabalho. Quando você vai na execução, você vai no patrimônio da empresa, não achou nada, havendo inadimplemento, você desconsidera a personalidade, aplicando o 28 do CDC como norma mais favorável ao trabalhador e vai buscar os bens no patrimônio do sócio. Vai pegar lá no Estatuto Social da empresa, vê o sócio, vai buscando o patrimônio. Então, ela é uma teoria que você aplica em relação de consumo e relação de trabalho. Vocês vão encontrar alguns julgados também dando sentido mais amplo a ela, mas o que vocês têm que lembrar é isso, desconsideração da personalidade jurídica típica. Ela vai de empresa para sócio. A empresa figurou no processo de conhecimento, iniciou a execução contra a empresa, não achou patrimônios, desconsidera a personalidade, vai buscar os sócios. Primeiro, esse tema surgiu na doutrina, veio do direito americano, um instituto chamado Disregard Legal Entity, ou Breaking the Shell, ou Breaking the Corporate Shell, quebrando a casca da corporação, ou desconsiderando o envoltório da personalidade. O primeiro diploma que nós tivemos no Brasil tratando disso foi o Código Civil, no artigo 50, e ele se funda no desvio de finalidade. E nós temos também a teoria menor do CDC, se chama baseado no mero inadimplemento. Ok, pessoal? Fixado isso, lembrando, desconsideração, personalidade típica, empresa, sócio. O atual CPC, ele trouxe uma figura chamada, nós vamos colocar incidente, desconsideração, personalidade jurídica, IDPJ. Ele é tratado no artigo 134 e seguintes. Antigamente, bastava um mero requerimento de desconsideração da personalidade, e às vezes o juiz até o fazia de ofício, e a personalidade era desconsiderada. Muito comum na Justiça do Trabalho. Esse artigo, inclusive, acho que foi voltado para eles. Com o atual CPC, criou-se esse incidente de desconsideração da personalidade. O que é isso? Eu acredito que a empresa teve seu patrimônio esvaziado para a conta do sócio. Então, ele desviou o recurso da empresa para a sua conta. Então, para desconsiderar a personalidade, para pegar o patrimônio dele, eu vou ser provocado, o juiz é provocado, ele não pode agir de ofício. Ele vai intimar a parte, aqui o sócio, que em tese fez a fraude, para informar se ele está ou não ocultando, desviando a personalidade da empresa para fins pessoais. Depois a defesa dele vai ter uma instrução, sendo o caso, e uma decisão. Ou seja, na prática, se ele estiver desviando dinheiro, ele vai levar esse dinheiro para outro lugar. Então, nesses casos, já que não pode fazer a desconsideração de ofício, tem que ter um contraditório que é realmente muito bom, vocês vão pedir uma coisa chamada arresto. Aqui é uma dica profissional para vocês. Identificando o bem, você achou um bem, você pede para o juiz arrestar aquele bem. O arresto é uma pré-penhora. Aquele bem vai ficar bloqueado. Depois você vai discutir ou não, se houve ou não desvio da personalidade da empresa para efetuar a desconsideração. Mas você evita que, no caso de um devedor mal intencionado, ele venha ocultar o patrimônio, tá? Então, recomenda-se, no caso de desconsideração, pedir um arresto prévio e junto com a desconsideração, ok, pessoal?
Vamos aqui, que ficou um pouco rasurado, vamos para outra folha. A desconsideração da personalidade jurídica, ela pode ser típica, que foi a que nós vimos. Típica, ela é como? Ela vai da empresa para os sócios, a empresa executada, e você desconsidera a personalidade da empresa para buscar o patrimônio, buscar a satisfação do débito no patrimônio dos sócios. E ela pode ser atípica. Então, às vezes cai em prova de concurso, fale de certo sobre a desconsideração da personalidade jurídica atípica. Ela pode ser de dois tipos, inversa. Aqui vocês viram a típica, ela é da empresa, você vai quebrar a casca da empresa, desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para ir para o sócio. Na inversa, é o sócio que está jogando o patrimônio dele dentro da empresa para não responder. Então, você vai desconsiderar a personalidade aqui, inversamente, para buscar o patrimônio. E ela também pode ser econômica. Alguns chamam empresarial, mas empresarial. Isso aqui é de empresa para empresa. Como é isso, professor? Aqui, ficou melhor para ver, empresa para empresa. O que é isso? Eu já peguei a execução em que você vai fazer a penhora eletrônica na conta de um banco e não acha nada, zero. Porque tem uma outra empresa que administra o patrimônio daquela empresa. Uma incorporadora, uma holding, que administra o patrimônio daquela outra empresa. E todo o ativo dela está aqui. Então, você vai desconsiderar de uma empresa para outra empresa. Então, lembrando, desconsideração típica, empresa, sócio. Atípica, ela pode ser inversa do sócio para empresa ou econômico ou empresarial. De uma empresa para outra empresa. Lembrando as teorias da desconsideração da personalidade jurídica, nós temos a teoria maior, artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, e a teoria menor, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Na teoria menor, basta o mero inadimplemento para você desconsiderar a personalidade, na outra tem que ter desvio de finalidade, que é confusão patrimonial, ocultação de patrimônio, que vamos usar o verso aqui dessa folha, falar sobre um tema muito interessante, a responsabilidade patrimonial. Responsabilidade patrimonial. Nós vimos aqui nosso esquema do direito obrigacional. Nós temos o credor, que é o sujeito, ordinariamente é o sujeito passivo, é o sujeito ativo da execução. Nós temos o devedor, que originariamente é o sujeito passivo da execução. Nós vimos hipótese de legitimação extraordinária. Nós sabemos que a obrigação ela tem um elemento imaterial, que é o vínculo, e se divide em débito e responsabilidade. Ok? Nós podemos, responsabilidade patrimonial, débito e responsabilidade. Nós podemos ter hipótese, débito mais responsabilidade. Esse é o devedor. Nós temos hipótese de débito sem responsabilidade. Eu devo, mas não posso ser sujeito de uma execução. Exemplo, dívida prescrita. E nós temos responsabilidade sem débito. E responsabilidade sem débito, exemplo, fiador. Ok, pessoal? Pegaram isso aqui? Então, o que vocês têm que lembrar? Responsabilidade, cadê aqui? Aqui, relação obrigacional. Aqui nós temos a estrutura
do direito creditório. Mas a responsabilidade, embora ela esteja vinculada ao direito da obrigação, ela é um instituto processual. Estão vendo aqui? Deixa eu levantar um pouquinho mais aqui. Instituto. Ela é um instituto processual, tá? E trata da sujeição patrimonial à execução. Então, pessoal, era isso aí. Esse era o recado que tinha que dar nessa aula. Tudo de bom.